A Revolução Inglesa. Antes de nós falarmos da Revolução em si, a gente precisa entender os motivos e a situação da Inglaterra na época. Em 1603, a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, não essa morreu, e ela não tinha herdeiros. Então, se encerrou a dinastia Tudor, da família dela, e se iniciou a dinastia dos Stuart, com o rei James I no poder. Mas as coisas só começam a ficar quentes no governo de Carlos I. Naquela época, a Inglaterra era uma monarquia absolutista, só que existia um parlamento. Só que basicamente ele não tinha importância nenhuma, porque o rei nunca consultava o parlamento. E isso era um grande problema, porque os parlamentares estavam meio bolados com isso. A economia não estava andando muito bem das pernas, o que piorava mais ainda. Além da questão religiosa, que a Revolução Inglesa também pode ser chamada de Revolução Puritana, porque a religião também foi um dos grandes motivos da Revolução, porque o rei era muito amigo dos católicos e os puritanos da região não gostavam muito disso, principalmente porque ele ouvia muitos bispos e pessoas católicas, isso irritava bastante o pessoal. Os burgueses e a gentry também estavam muito bolados com o rei, porque eles queriam ter participação na política e não podiam. Então, somado com isso tudo, você ainda tinha a Irlanda que estava querendo independência. Então a situação não estava nem um pouco legal para o rei. Então, a Irlanda estava querendo independência, os burgueses e a gente estavam querendo participação na política, o parlamento estava querendo também participação no governo, e os puritanos que estavam muito bolados com o rei por ele estar sendo influenciado por católicos. Mesmo assim, o rei ainda queria aumentar mais ainda os impostos, porque, como eu já disse, a economia não estava indo muito bem. Mas ele tentou ser esperto. Dessa vez, em séculos, ele foi consultar o parlamento, exatamente, para poder ficar com a consciência limpa, de certa forma, né? E o parlamento, obviamente, nega o aumento dos impostos e ainda pede para o rei meio que ficar subordinado a uma constituição. Obviamente o rei ele odeia isso, fica muito bolado e fecha o parlamento. E foi aí que estourou a guerra de vez. De um lado tínhamos o exército do rei, que tinha o apoio dos católicos, anglicanos e dos nobres. Do outro lado tinha um exército do parlamento, que tinha o apoio dos puritanos, burgueses e da gente. De início o exército do rei estava ganhando, porque o exército do parlamento era meio desorganizado. Então parecia até que eles iam perder a guerra. Até que Oliver Cromwell, líder do exército do parlamento, faz uma super reforma no exército. Primeiro que o exército do parlamento era meio desorganizado. Ele vai lá, organiza o exército, treina os soldados e principalmente dá valor ao mérito. Porque ele acreditava que para você ser um general, ser alguém importante, você teria que ter mérito, teria que meio que merecer, sacou? O que ia contra os títulos de nobreza, por exemplo, que era pelo nascimento, mais ou menos assim. E com isso ele revolucionou o exército e no fim ganhou a guerra. Depois de derrotado, o rei Carlos I foge para a Escócia. Só que ele não esperava que a Escócia fosse mandar ele de volta. E a Escócia mandou mesmo. Depois da Escócia mandar ele de volta para a Inglaterra, o rei é acusado de traição e é executado. Depois disso, a Inglaterra virou uma república. Oliver Cromwell foi proclamado o líder e a Inglaterra viveu feliz para sempre. Só que não. Oliver Cromwell foi uma das pessoas mais importantes ao vencer a guerra. Ele acabou sendo um dos principais líderes da nova república. Porém, no início da república, Oliver Cromwell estava consultando o parlamento, mas logo depois ele virou meio que um ditador e parou de consultar o parlamento. Ou seja, ele dissolveu o parlamento e ele governou com o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Acabou sendo uma ironia, logo ele que estava lutando contra o absolutismo. Acabou se tornando quase um rei. No final da Revolução, quando a monarquia estava acabando,
surgiram dois grupos, os niveladores e os escavadores. Tanto um contra o outro queria tirar as classes sociais e abolir a nobreza. E acabaram sendo reprimidos pelo governo de Oliver Cromwell. O governo de Oliver Cromwell foi um governo muito totalitário e reprimia a opressão. Porém, foi um período de grande crescimento econômico na Inglaterra. Ele também foi responsável pelos atos de navegações, que era todos os produtos que iam chegar na Inglaterra deveriam vir por navios ingleses. Assim, houve a valorização do mercado inglês. Assim que Oliver Cromwell morreu, seu filho Richard assumiu o poder. Porém, Richard não aguentou a pressão e saiu do poder. Então, acabou que o parlamento voltou ao poder, com a monarquia. A volta da monarquia na Inglaterra teve início quando Richard Cromwell abdicou do cargo dele, e o parlamento, nessa época, decidiu voltar com a monarquia, colocando no poder Carlos II, filho de Carlos I. E depois, quando Carlos II morreu, colocaram no poder o genro dele, Jaime II. E o parlamento tinha muito medo desses caras voltarem a ser absolutistas, por serem da família Stuart. Então, eles armaram um golpe junto com Guilherme de Orange, mas contratado que ele aceitasse a lei Carta de Direitos, onde dizia que o parlamento mandava mais que o rei, e assim foi feito. O parlamento deu poder a Orange, porém Jaime II se rendeu sem violência e sem que ninguém se ferisse. E o próprio parlamento chamou esse golpe de Revolução Gloriosa, para se glorificar.